Boa tarde. E bem, graças a Deus. Em primeiro lugar, registrar a nossa alegria em estar aqui com vocês neste dia específico, agradecer a FEMES e a sua diretoria o convite para integrar como Luluzinha, no meio dos bolinhas, o conjunto dos expositores do 4º Congresso Espírita do Mato Grosso do Sul, que tem um tema Novos Tempos. Deixa eu olhar para mim. Médio. Novos tempos, novos desafios, porque é traumatizado. É mesmo novos tempos, novos desafios? É isso mesmo, pronto. Então, é que a gente fica traumatizado quando a gente se vê. É isso mesmo, né? O tempo, ele opera mudanças substanciais. Bem, e o nosso tema é exatamente parábolas e ensinos de Jesus. Então alguém, porque às vezes eu leio o pensamento, alguém pensou assim, o que é que tem a ver parábolas e ensino de Jesus com novos tempos e novos desafios? É porque a parábola, ela tem uma característica interessantíssima. Ela vara não apenas dezenas de anos, centenas, mas até milhares de anos, como a própria tradição chinesa e a tradição indiana nos tem ensinado. Eu vou dizer por quê. E os ensinos de Jesus são ensinos conforme a expressão sábia. Tem palavras de vida eterna. Como disse Pedro a Jesus, quando Jesus profere um discurso muito duro, e aí vão debandando, né, os que já não gostaram muito da fala do Cristo. E Jesus olha para os discípulos e pergunta, vós também quereis ir? E Pedro faz a pergunta mais linda que tem no Evangelho. Ele pergunta, a quem iremos, Senhor? Tu tens as palavras da vida eterna. Então, nós poderemos enfrentar desafios desses tempos, sim, com as parábolas e com os ensinos de Jesus. Então, a gente começa por parábola, né? Parábola é uma narrativa, é um gênero de narrativa que se converte para muitas pessoas numa complicação. Por quê? Porque ela é uma linguagem figurada. E toda linguagem figurada... Deixa eu olhar para mim. E toda linguagem figurada, ela suscita interpretações diferentes, não é verdade? Então vamos consultar o nosso pai impresso, porque o pai digital é o pai Google, mas o pai, né, impresso, um deles, né, o Wise também, mas é principalmente o Aurélio mais disseminado. Vai dizer para nós que a parábola é uma narração onde o pensamento é exposto sob forma figurada. E o conjunto de elementos evoca, por comparação, outras realidades de ordem superior. Por isso que ela se mantém. Não interessa quando ela foi contada, não interessa, né? Desde que o ouvinte estabeleça alguma relação com um elemento da parábola, ele é o outro elemento, ou seja, ele é o intérprete, certo? Então, isso justifica porque os mestres antigos usavam parábolas, né? Usavam formas alegóricas. E quando a gente pensa que até Platão, o grande filósofo que integra a famosa tríade, né, filosófica grega, Sócrates, Platão e Aristóteles, usou a famosa alegoria da caverna para explicar desenvolvimento, ao aprimoramento do processo humano de compreensão da vida. Quando ele mesmo usou, então a gente tem que reconhecer que não é apenas uma prática ou o uso de um recurso por mestres religiosos, mas até por uma figura como esta imponente dentro da história da filosofia. Então o que ocorre é que a parábola ela preserva, vamos dizer assim, um conteúdo. Aquele que a narra, né? Então tem uma intencionalidade, claro, muitas vezes surge anonimamente, mas existe este fator que é importante nós considerarmos, sobretudo quando temos um tema como o tema central deste congresso, né? É que o tempo vai passando e a parábola permanece. E quem é que vai mudar? Nós que vamos interpretando, então, as parábolas.
Então, à medida que nós evoluímos, nós também temos uma maneira de ver, uma maneira de compreender a parábola diferente. Vou dar um exemplo com a minha própria ignorância, né? Que é bom a gente se mostrar a própria ignorância. Então, eu, toda vida que lia, e até interpretava, fazia palestras sobre a parábola do bom samaritano, né? Então, a gente aproveitava e, olha que coisa horrível, o sacerdote, o levita. Aí depois, um irmão da área, ou seja, um irmão que além de ser espírita era judeu, então explicou o sentido porque o samaritano não foi devidamente recuperado, nem pelo sacerdote, nem pelo levita. E eu disse, por quê? Porque eles foram indiferentes? Não é só isso não. Vamos agregar a isso uma problemática. Pense, a palavra diz assim, um homem descia de Jerusalém para Jericó. O que tem a ver? Se descia de Jerusalém, tanto o sacerdote quanto o levita já tinham se purificado em Jerusalém. Por isso que eles desciam para Jericó. E o que tem a ver? É que se eles parassem para socorrer um homem agredido, quase que despido, eles tinham que voltar para Jerusalém para fazer tudo de novo. E eu fiz aquela cara, né, de gente abestalhada. O quê? Pois é. Então, ninguém está justificando, mas está agregando uma informação, que é exatamente a informação de que eles tinham participado dos processos, daquelas práticas próprias da religião judaica da época, e desciam. E quando viram aquele homem, ficaram assustados, mas aquele homem estava ali, ferido, de tudo. Quem poderia ser? E aí tinha toda uma problemática vinculada exatamente às práticas religiosas. Então, eu comecei a aliviar mais, certo? E dizer, olha, os bichinhos não foram socorrer o outro porque eles tinham os probleminhas para resolver, né? Então, o que é que ocorre? A palavra ela tem esse sentido. Ela se preserva, ela preserva um conteúdo e o conteúdo que ela preserva são os elementos que compõem a narrativa. Agora, a interpretação é sua. A interpretação é nossa. Por exemplo, eu adoro, quando eu leio, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre ela, a parábola do semeador, conhecida também como a parábola da semente. Eu acho lindo quando Jesus diz, né, que aquela semente germinará e que dará frutos a 30, a 60 e a 100 por um. Eu acho lindo isso. Aí descobri, estudando, né, também, é outra ignorância minha, que na época, quando se falava numa colheita 7 por 1, era um exagero, por causa do terreno, né, o próprio terreno da Palestina. Jesus, no popular, ele abriu mesmo, porque ele não disse nem 7, ele disse 30, já era um absurdo, 60, absurdo elevado ao quadrado, tá? 100, absurdo elevado ao cubo. Então, Jesus, ele realmente ampliou bastante a noção. Então, é muito interessante essa perspectiva, quando a gente entende que, de fato, a gente deve aprofundar também, além do estudo doutrinário, além do estudo evangélico, alguns elementos da cultura em especial, porque quando a gente é capaz de entender um pouco da cultura na qual o cristianismo, ele se consolidou, aí a gente vai entender muitas coisas que a leitura dita geral, superficial, rápida, não consegue nos apresentar. Por exemplo, hoje nós temos apenas certeza de que Jesus não era só alguém uma personagem sobre a qual se tinha reservas. Jesus, ele é um repórter do seu próprio tempo. Então, quando vocês lerem, né, as narrativas do Evangelho, leiam como um repórter. E vocês vão encontrar, por exemplo, a questão que Jesus oferece quando começa a receber as críticas sobre cura em dia de sábado. Geralmente a gente lembra aquela questão de que Jesus, né, teria indagado, espera aí, o homem foi feito para o sábado para o homem, mas tem um outro problema vinculado a isso daí. É quando Jesus, por exemplo, evoca uma passagem histórica dizendo que Davi, em dia de sábado, que era terrível, ele entrou lá com as pessoas que o apoiavam e comeram os pães da consagração. Não foi nem chipa, foi
pão, né, que ele comeu. Não foi sopa paraguaia, foi pão da consagração. Por sinal, experimentei as duas, gostei, tá? Parabéns, viu? Parabéns. Então, o que é que ocorre? Quando a gente começa a levantar alguns dados, né, a gente chamaria isso, para os professores aqui presentes, a gente busca uma certa contextualização. E para a gente contextualizar, a fim de entender, a gente vai levantar o quê? Os elementos culturais e históricos onde ocorre aquela situação ou onde é pronunciado aquele ensino que a gente quer melhor compreender, melhor entender. Ok? Tá tudo bem? Vocês estão acordados? Tá, tudo é só uma perguntinha técnica, tá? Bem, parábolas. Jesus, vamos em primeiro lugar, contou quantas parábolas? Não sei. Não sei porque uns dizem, né, dentro de uma classificação do que seria um texto parabólico, apenas 26. Mas outros, já mais generosos, dizem que entre 44, 46, 48, tá por aí. Qual é o evangelho que tem mais parábola? Não vou premiar ninguém, então não precisa nem responder. Lucas, médico. Tá? E qual é o evangelho que tem menos parábolas? João. Né? Então, é diferente. A gente pensa, João tem poucas parábolas. Tudo bem. Qual foi a primeira parábola que Jesus contou? Ovelha perdida. Ovelha perdida. Tá? Mas qual foi a primeira que ele explicou? É a parábola do semeador, sobre a qual a gente vai refletir um pouquinho. Ele falou a parábola do semeador, ou da semente, os discípulos olharam para ele e disseram, Senhor, a gente não entendeu, foi nada. Essas coisas que acontecem com a gente, certas palestras também, né? Então, eles pediram, Senhor, explica-nos. E aí o Senhor foi e explicou, tá bom? Ok. E na doutrina espírita, no Evangelho segundo o Espiritismo, então, nós encontramos 12 parábolas, do capítulo 1 ao capítulo 12, então em cada uma a gente vai encontrando uma ou duas parábolas, né? E o Livro dos Espíritos, obra básica da codificação, fala alguma coisa sobre parábolas? Sim, o Espírito Verdade vai nos dizer que Jesus empregava a miúde na sua linguagem alegorias e parábolas. Por quê? Porque falava de conformidade com os tempos e os lugares. Isso é tão bonito, para quem é, em especial aqui da área da educação, tem que puxar a sardinha, ou, afinal de contas o Décio puxou, né? Eu posso puxar também. Então, é tão interessante ver, porque a linguagem do Cristo é uma linguagem didática extraordinária que o transforma realmente no grande pedagogo. Clemente de Alexandria o chamava de o pedagogo da humanidade, pelos ensinos e pelos exemplos que nos legou acerca da conduta humana. Então, esse grande educador que é Jesus, afinal de contas, é o título que ele aceita de mestre, né? Então, ele vai usar uma série de elementos pedagógicos e a sua linguagem didática, ela é repleta de coisas interessantes. Por exemplo, quando ele vai falar, e está lá em Lucas, né? Ele quer apresentar o reino, que é um dos temas centrais dele, o reino. Ele apresenta o reino em 3 parábolas, que no final das contas é a mesma coisa. Só que ele fala para públicos diferentes. Quem nunca prestou atenção, vai prestar atenção. Em Marcos, do 1º capítulo, tem lá dizendo exatamente que Jesus, ele falava como quem tem autoridade, e não com os escribas. E esse falar com autoridade não é só autoridade moral, no caso dele é autoridade pedagógica também. Porque ele indagava, e é o mesmo Marcos que também tenta registrar, que quando Jesus olhava a multidão, ele fazia uma pergunta a ele mesmo. Mas ele quis que alguém registrasse. Marcos não estava lá. Alguém registrasse. E aí a pergunta que ele fazia era, que direi eu que é semelhante a essa geração? Ou seja, com que linguagem apresentarei o reino? Então ele vai, está lá em Lucas, ele vai falar exatamente a primeira parábola que está
mas aparece de novo, que é da ovelha perdida. Um pastor tinha 100 ovelhas, todo mundo tem essa história, tá? 100 ovelhas, 99 obedientes e uma santa desobediente. E aí, então, o que é que acontece é que o pastor é tão bom que ele guarda as 99 e sai à procura de Sandra, tá? Ou à procura da ovelha perdida, certo? E aí, então, ele vai, quando ele encontra a ovelha, ele é tão bom que ele não passa nenhum carão, bregue, advertência na ovelha. Ele pega a ovelha, eu tenho uma amiga muito engraçada do Paraná, se coloca a ovelha no ombro. Ela me disse assim, quando eu falei que essa ovelha era eu, pesada desse jeito, na época eu estava com 10 quilos a mais, né? Então, eu disse, menina, mas Jesus era forte, é bombado, que é isso? Né? Ele me carregou aí, né, nos ombros. E quando voltou, alegrou-se com os demais pastores, disse, alegrai-vos comigo, porque eu achei esta minha ovelha. Muito bem, então quem foi que ouviu? A parábola da ovelha. Os criadores de ovelha, claro, né? Os pastores, etc. Aí ele contou a segunda parábola. Essa tem um detalhe que eu não gosto muito, vou pedir licença a Darlene, né? Então, uma mulher, né? Estava, tinha 10 dracmas, né? 10 dracmas, é pouquinho, coitadinha. E aí perdeu uma. Enlouqueceu, endoidou. E aí varreu a casa. Endoidou fui eu que disse, não foi Jesus, tá? E aí então ela vai, procura, varre tudo e encontra aquela dracma. Aí o que é que ela faz? É o detalhe que eu não gosto, tá parado? Todo respeito, tá vendo, Senhor? Né? Ela vai e chama as vizinhas para fazer fofoca, para socializar a informação de que ela tinha encontrado a tal da dracma perdida. Tudo bem, legal. Terceira parábola. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo, né? Pediu a parte que ele competia na sua herança. Oh, meu Deus, eu queria ser ele. Então, o que é que ocorre? O pai, mesmo identificando a imaturidade do filho, dá a parte dele, ele vai com os bolsos cheios de dinheiro naquela época, né? Cheio das moedas, tome. E deve ter encontrado, foi amigo, levou para farra, né? Como a gente diz lá no Nordeste. Só que sobreveio naquela região fome, né? E aí então ele não podia comer nem da comida que dava aos porcos, porque desde aquela época tem bicho que é melhor tratado do que gente. E aí então ele tem, usando aqui uma homenagem, né, aos psicólogos do grupo, ele tem um surto, né? Foi o que eu estou dizendo, tá? O surto, e aí ele cai em si, aí tudo bem. E ele diz assim, vejam bem, na propriedade meu pai tem pão em abundância para os seus funcionários. Também já havia patrões justos, desde aquela época, tá? E então, ele faz o quê? Pensa, reflete, faz o caminho interior e diz, não sou digno de ser filho dele. Isso é um processo de autoconhecimento. Mas ele diz, já sei, vou pedir um emprego a meu pai. Eu vou chegar e vou dizer a ele, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, mas me trata como um dos teus funcionários. E assim ele fez. E obviamente que a narrativa não vai dizer, mas eu imagino como foi a volta. Porque a ida deve ter sido de Ferrari, Lamborghini, né? Qualquer coisa. Mas a volta, nem um bicho, nem um jumentinho bonitinho, nada. Ele volta, e pela narrativa ele voltou até descalço. Porque quando ele chegou, o pai mandou buscar as sandálias para ele, ou então era uma desgraça o que ele estava vindo, né? Aquela improvisação que a gente faz às vezes para não pisar diretamente no chão. E o pai o vê ao longe e já foi feliz, contente, alegre, porque o pai já sabia, porque pai que é pai sabe. Ele já sabia que aquela volta representava algo diferente, era o renascimento do próprio filho. Então ele vai, faz aquela festa, pode matar um novilho, a roupa, o anel, uma sandália, oh meu Deus, uma sandália, um par de sandália, muito bem. E aí ele vai, pai, pequei contra o céu, ele quer lá saber daquilo que o filho, ele já sabia que o seu filho estava transformado, enquanto que o outro, que não foi rebelde, né? O que não foi rebelde todo certinho, ok? Começou com as crises de ciúme, tá indo, meu pai nunca mandou matar um bicho para mim, esse daí que gastou o dinheiro dele todinho volta desse jeito, e aí ele manda fazer uma festa. Mas o que é bonita é a conclusão da parábola, que está presente em todos os três. Há mais alegria no céu
por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. A ovelha, a dracma e o filho são recursos de linguagem, são personagens utilizados por Jesus para que a sua mensagem pudesse chegar. Essa a grande função da linguagem didática. Da mesma forma, quando ia abordar o reino, a depender de quem o ouvia, o reino era a vinha, o reino era o mar, o reino era qualquer outra coisa que pudesse, de repente, chegar, estabelecer a relação com o ouvinte. É por essa razão, meus queridos amigos, estimados irmãos, que nós achamos de uma beleza extraordinária a parábola, apenas como exemplo, a parábola do semeador, ou a famosa parábola da semente. Vamos lá, para ela todo mundo conhece a história. Um semeador saiu a semear. E semeando, parte das sementes caiu ao longo do caminho. Os pássaros do céu vieram e a comeram. Outra parte em solo pedregoso, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque a terra era pouco profunda. Logo, porém, que o sol nasceu, queimou-se por falta de raízes. Outras sementes caíram entre os espinhos cresceram e as sufocaram. Outras, enfim, caíram em boa terra, deram frutos, olha aí, a 100 por 1, a 60 por 1 e a 30 por 1. Os discípulos olharam para Jesus e disseram o quê? Senhor, me explica, a gente não entendeu, foi nada. E nós não vamos tirar de vocês a alegria de ler em casa, no Evangelho segundo o Espiritismo, tá? A explicação de Jesus. A gente vai apenas, em razão do nosso tempo, inclusive, né, a gente vai apenas trazer algumas reflexões, como disse, né, o nosso irmão no início da sua fala. Então, é uma reflexão. Então, vamos lá. A gente toda a vida que reflexiona em torno da parábola do semeador, a gente sempre pensa, aquele que sai a semear, e a gente se acha semeador. Por exemplo, nós aqui, o conjunto de expositores, né? São mais endividados, não se iludam, certo? Não se iludam. Então, olha assim, o lindo, né? O lindo Décio, o lindo Haroldo, né? O lindo Salum, o lindo Lacorté, a feiosa Sandrinha. Então, não se iludam, são mais devedores. Cada um carrega uma dívida maior que a outra, né? Então, o que é que ocorre? Essa ideia de saiu a semear. Então, muitas vezes, é evangelizador. Estou vendo ali minha jaguatirica favorita, Eliette, né? O evangelizador se acha às vezes. Eu sou evangelizador, eu levo para a criança, para o adolescente, para o jovem. Meu Deus do céu, né? O coordenador de ESD se acha o máximo semeador do conhecimento para adulto. Ou gente complicada, chamada gente adulta. Aí disse, não. A parábola do semeador é a parábola da semente. A gente se fixa no semeador, mas é a parábola todinha, só começa com o semeador. E o semeador saiu a semear, aí ele sai de cena também. Ele sai de cena. Ficam as sementes. Então, por isso, o nome mais apropriado é o quê? É a parábola da semente. Agora, para ninguém se escandalizar, né? A semente cai em solos diferentes. E a gente adora, expositor, então, na minha juventude adorava, né? E a gente começa a falar, o terreno, que a semente cai e não germina, nada. Entre os pedregulhos, entre os espinheiros, na terra fértil. A gente sempre separa, porque é uma tendência humana da nossa limitação. Vocês vão ficar horrorizados, eu já digo, respeito profundamente quem pensa diferente. Vou trazer uma reflexão, tá? Então vamos lá. Reflexão é o seguinte. Primeiro, todos somos semente. E agora? A semente somos nós, mas somos o divino que há em nós. Olha, né? O divino que há em nós somos a semente divina. Aí alguém pode estar pensando, Maria, não me encontrei ainda. Tem problema não, eu também não. Estou na busca, na procura.
prestemos atenção, são 4 terrenos. Somos nós os 4 terrenos. Não são os outros só, somos nós. Tem dia que a gente está igual a um terreno batido. Tem dia que a gente está sufocado pelas pedras. No outro dia a gente está sufocado pelos espinheiros. E raros dias nós somos a terra fértil. Então nós somos a semente e esta semente ela está, vamos dizer assim, ainda para nós próprios como algo a ser descoberto. Nós precisamos fazer esse mergulho para que essa semente que somos nós germinemos. Porque a semente representa e significa que nós somos vidas germinais. Achei tão bonita essa expressão. O que são vidas germinais? São as vidas que germinam para dar frutos. E não é a 7 por 1 não, só, tá? É a 30, a 60, a 100 por 1. Então o que é que ocorre? É que essa semente, ela está em nós abafada. Ora, como é que se faz a plantação? Na minha ignorância, tá? Deve ter gente que tem outra informação. Mas a que a gente mais conhece é que a semente, ela é o quê? Jogada na terra. Então a terra cobre a semente, não é isso? Cobre a semente, de modo geral, tá? Há exceções. Então o que é que vai ocorrer? É que há um processo que ocorre ali. Esse processo, o Espírito Emmanuel, sempre Emmanuel, por Chico Xavier, é o processo das nossas potencialidades de transformação. Por isso nós somos seres cujas vidas são germinais. Ou seja, são passíveis de ser o quê? Transformadas. E aí é nessa hora que a terra exerce um papel, que os semeadores e os cuidadores exercem papéis. São os nossos pais, os nossos mestres, a própria sociedade, que pode se converter também numa sociedade educativa. Então, o que é que ocorre? Nós somos a semente e em nós está a semente divina que vai germinar. E nós precisamos nos compreender, precisamos aceitar isso e, principalmente, avaliar essa situação, nos reconciliando conosco e humildemente buscar o que já foi dito aqui pelos nossos irmãos que nos antecederam, a harmonização com a vida. Enquanto a gente não se harmoniza com a vida, a gente não germina e, consequentemente, a gente não produz frutos. Então, a semente ela é pequena, é colocada na terra a desaparecer, mas ela possui em si essa capacidade de germinação e de transformação. Então, nós passamos, enquanto semente, por uma espécie de morte. Ali, quem faz uma plantação, eu já me atrevi a fazer, então plantar milho, você sabe, no Nordeste, né? Então, plantar milho, Maria, isso danado não nasce, não. E eu orava, atenção, deuses do milho, deusas, deusa, na cultura inca era deusa, a deusa, pelo amor de Deus, até que um dia aparece aquela coisinha, aquela besteirinha de nada, e um belo dia a gente tem o pé de milho, e a gente tem depois a canjica, a pamonha, essa coisa toda. Bem, então, as condições, elas são importantes e são fundamentais, mas é na semente que está o quê? Toda a propriedade transformadora que vai germinar e que vai produzir. Mas, dentre todos os elementos outros que vão ajudar, Emmanuel situa na obra Ceifa de Luz, publicação da Federação Espírita Brasileira, nos dizendo: Jesus é o semeador da terra e a humanidade é a lavoura de Deus em suas mãos. Então, nossos pais, nossos mestres, nossos amigos, os livros que lemos, as aulas que assistimos, tudo aquilo que nós recebemos enquanto informação boa, de procedência, de referência, então a gente vai ampliando essa possibilidade. E continua o Espírito Emmanuel a nos dizer: à frente do semeador divino, não esmoreças ante os pesares da incompreensão e do isolamento, das tentações e das provas aflitivas.
e através da integração com o amor que nos rege os destinos, chegarás sob a generosa proteção do celeste pomicultor à frutificação da verdadeira felicidade. Então, meus queridos amigos e estimados irmãos, só para a gente localizar, Jesus contou esta parábola diante de uma multidão. A multidão estava ali no mar da Galileia. Ele, então, tomou um barco como o seu birô ou como uma tribuna, conforme estamos fazendo aqui, para contar. Mas quando ele contou a parábola, que ficou conhecida como a do semeador, mas também é conhecida como parábola da semente, olha o que ele disse. Quem tiver ouvido de ouvir... Não foi? Ah, estão dormindo? Acordem, por favor. Quem tem ouvido de ouvir? Vocês aí, que eu estou sem vigiar direito. Quem tem ouvido de ouvir? Gostei. Então, meus queridos amigos, né, é importante para nós que essas parábolas que nos foram ditas, contadas, narradas pelo Cristo, elas têm um sentido também de vida eterna, de um conteúdo que pode e deve, por nós, né, ser o quê? Estudado, meditado, refletido e ampliado. Muito bem, através das chamadas parábolas, Jesus nos traz então os ensinos. Mas há quem pergunte, sim, mas nem todo o ensino de Jesus foi ensino, né, propriamente o quê? Figurado, simbólico, alegórico ou narrado em suas parábolas. Então, para ser, né, alguém que gosta de trabalhar o tema, então nós vamos buscar um resumo dos chamados ensinos outros de Jesus e ver a sua relação, de modo especial, com os novos tempos e os novos desafios. E, obviamente, eu farei isso num milagre de tempo antes que a pasta preta venha em minha direção. Mas tem que ter a pasta preta, tem que ter. Todo mundo conhece a história do homem que foi convidado a fazer uma prece final no centro espírita. E não era uma prece de encerramento, era uma prece de encarceramento, né? Ele fez uma prece tão longa, mas tão longa, pediu pelo pai, pela mãe, enfim, pelos doentes, quando ele acabou de fazer a prece, uns 20 minutos de prece, né? E aí, então, quando ele olhou, tinha uma pessoa no centro espírita. Ele olhou e disse, eu sabia que alguém ia ficar. Ele disse, não, estou só esperando o senhor acabar para fechar o centro. Meu Senhor, tem piedade de nós. Piedade, Senhor, desculpa. Então, mas a pasta é importante. Eu só fiz uma reclamação, foi o tamanho da pasta, né? O tamanho da pasta me assustou, certo? Desde o primeiro momento me assustou. Eu já combinei com ele que ele não venha com a pasta. Ele apareça, porque quando ele aparecer, eu já sei o que está acontecendo. E vocês também. E é muito engraçado ver a reação de vocês quando ele chega com a pasta. Palmas para o homem da pasta. Lá no Nordeste a gente diria assim, o bichinho pode estar se sentindo excluído. Então pode aparecer, viu? Sem problema não. Sem a pasta. Muito bem, então vamos para um resumo, todos acordados, vamos para um resumo dos ensinos de Jesus, tá bom? Em alguns eu me deterei mais. Primeira coisa revolucionária de Jesus é a nova visão de Deus dentro de uma única cultura antiga monoteísta, mas Deus único como Jeová. Jeová não é moleza não. Jeová tinha características bem complicadas, surtava. Porque quando ele acordava chateado, ele dizia que ia punir nessa geração, na outra. Era meio surtado, bipolar. Eu entendo que, quando eu leio com todo respeito, mas quando eu leio, fala-me Jesus, que Deus é esse? Mas era o Deus dele. Então Jesus trouxe uma visão,
que aí vocês vão ficar chateados comigo. Darlene em especial, talvez Túlia também, né? Lacordé, acho que não, né? Nem Cleison. Então, vamos lá. Jesus diz, Pai Nosso. Você não disse Pai Mãe. Ouviu? Ouviram o que eu disse? Concorda? Mas era a sociedade da época, desculpa que ainda. É a sociedade da época. Então, Jesus diz, Pai Nosso que estás nos céus. Mas não é só dizer Pai. Foi chegar para a mulher samaritana, aquela danada de fofoqueira, né? Ela, é um personagem que eu amo, que eu adoro, é a mulher samaritana. Porque os discípulos de Jesus eram bem bonzinhos. Quiseram entrar na Samaria, os samaritanos não queriam, e eles foram perguntar a Jesus, Senhor, podemos invocar, né, o fogo do céu? Bons, né? Todo mundo entendeu, né? Entendeu? Entendeu? O fogo do céu, eles queriam invocar o fogo do céu para as aldeias samaritanas. E eram os discípulos do Senhor. Jesus disse, não, isso, não. Mas Jesus resolveu a vida dele com quem? Com a mulher samaritana. Só foi o quê? Satisfazer a curiosidade feminina, né, Lacordé? Mas ela era atrevida. Ela é tão atrevida que ela dá o maior fora do evangelho. Ela olha para ele quando ele pede água e assim, como é que tu, sendo judeu, me diriges a palavra e pedes água a mim, que sou mulher samaritana? Se fosse lá no Nordeste, minha neta diria, brá, deu brá em Jesus. Aí Jesus, calmo, tranquilo, respondeu para a mulher, usando os elementos do cotidiano da mulher. Sabia que naquela tradição terrível, morreu o filho mais velho, bons pertences para o outro, vai a mulher no meio. Morreu o segundo, ela vai para o terceiro. Morreu o terceiro, vai para o quarto. Por quinto, acho que fica até o menino esperando. Doidinho para ver se cresce e se o irmão mais velho que ele morre. Então, o que é que ocorre? A vida dela era essa. E aquele homem que era o companheiro dela não era marido dela. E Jesus conta tudinho. Mas ela faz uma questão a ele. Isso é que é interessante. Ela não ficou só emocionada, assim, muito alegre. Não. Ela fez uma pergunta a ele e ele teve que dizer a ela, mulher, eu sou o Messias. Ele disse isso para ela. Ela desceu e disse, tem um profeta maravilhoso. Pronto, Jesus ficou 2 dias nessa Maria, tá? Sem fogo, sem nada. E bem recebido, não é verdade? Para apresentar o quê? A nova visão de Deus, porque é exatamente no diálogo com ela que ele vai falar de espiritualidade, no sentido de plenitude. Quando ele diz que Deus é espírito e que um dia seria adorado, nem ali, no poço de Jacó, na Samaria, nem no templo em Jerusalém, mas adorado em espírito e em verdade. Olha, é a mulher samaritana que ele faz então 2 grandes revelações, a sua condição de Messias e aquilo que de fato significaria a adoração a Deus. Mas essa questão da nova visão de Deus, ela é complicada, porque até hoje não foi resolvida. Porque Deus é pai de uns, tio dos outros, padrasto, chefe, inimigo e assim vai. Cada um quer ter o seu Deus, da forma como imagina, da forma como acha que é Deus. Por isso Kardec diria que uma compreensão sobre Deus e sobre a imortalidade da alma sanaria inúmeros problemas dos relacionamentos entre nós, os integrantes da humanidade. Por quê? Porque se Deus é Pai e é único, resposta, todos somos irmãos. Comedores de sopa paraguaia, de carne de sol e macaxeira, lá na terra. Onde eu moro, Rio Grande do Norte, de dobradinha, lá em Pernambuco, Sarapatel, que bênção, churrasco, também, Gabriel não está aqui, mas você pode dizer que eu fiz uma homenagem a ele, tá? Aquele churrasco de vampiro, ou o churrasco gaúcho, que desce o sangue, com todo respeito a quem é gaúcho aqui, que gosta, tá?
mesmo que não seja gaúcho. Mas, muito bem. Então, a ideia de pai, nós não temos. E é por essa razão que a ilustre, grande, a chamada rainha da internet, professora Lucilena Galvão, tem uma das aulas dela. Aliás, todas as aulas da mulher são brilhantes. Eu queria saber se aquela mulher é Hipátia, a primeira filósofa. Eu não sei, a mulher, né? É nada demais. Então, ela tem uma palestra sobre fraternidade, né? E ela vai lembrando a diferença de fraternidade e de solidariedade. Geralmente a gente pensa em fraternidade. Não, solidariedade é quando acontece, por exemplo, o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, né? Mais de 40 mortos, como se falou. Então, o depoimento das pessoas, a fraternidade das pessoas vinculadas ali, próximas, né? E de instituições religiosas, inclusive os espíritas trabalhando bastante no auxílio aos nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então, a solidariedade é aquele sentimento que Kardec tão bem coloca, que diante das catástrofes, não é isso? Né? Há uma espécie de sensibilidade em nosso coração, nós corremos para socorrer. Isso é solidariedade. Fraternidade, ela fez uma pesquisa etimológica, que é uma das características dela, muito interessante. Então, ela descobre fraternidade é frater. Frater é ser da mesma fonte. Olha aí. Ser da mesma fonte. Então, no dia em que nós internalizarmos que, de fato, né, nós somos da mesma fonte, e qual é a fonte? O divino. Então, nós seremos o quê? Irmãos. Nós, os argentinos. Mesmo disputando aí a Libertadores, não tem problema nenhum, tá? Então, nós aqui no nossa América do Sul, então, os mexicanos, os estadunidenses, que adoram se dizer só americanos, mas não são, só americanos. Então, os europeus, os asiáticos, os da Oceania, os nossos queridos irmãos africanos, somos todos irmãos. E aí Kardec volta, cairia por terra o quê? Os preconceitos de seita, de raça, que é uma das coisas mais tristes que nós encontramos, não é verdade? Muito bem. Então, esse, sem dúvida alguma, é um pilar totalmente novo dos ensinos de Jesus, tá? Então, a nova concepção de Deus que traria, então, a nova concepção de fraternidade. Fraternidade legítima, fraternidade plena. Segundo grande pilar, imortalidade da alma. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Deus e imortalidade da alma. Ah, mas eles não acreditavam na imortalidade da alma. Eles deviam até acreditar, né? Mas tinham as dificuldades de compreender como se dava. Por isso, em certo momento, Jesus narra uma das parábolas mais ricas que nós temos, que é exatamente a parábola do mal, rico e Lázaro. Quando Jesus descortina para nós planos espirituais, comunicabilidade dos espíritos, narrando que aquele Lázaro, aquele que o cachorro vinha lamber as feridas, que se alimentava do que caía da mesa do rico, desencarna. Lázaro desencarna o mal rico. E quando eles chegam no seio de Abraão, que era a noção de espiritualidade que eles tinham, de imortalidade, eis que Lázaro está muito bem, obrigado, e o mal rico está péssimo. E o que é que ele faz? Pede a Abraão para ser socorrido. Abraão, socorre. 6. Chegou 1 minuto antes. Vou descontar no seu salário. Então, o que é que ocorre? Ele, né, aparece e diz, Abraão diz, mas não, Lázaro tem o que merece. Lei de causa e efeito. Você também. E diz assim, então faz o seguinte, manda Lázaro lá na minha casa para avisar meus irmãos o que está acontecendo comigo. Abraão dá outra lição. Não, ele já tem Moisés e os profetas. No popular já tem conhecimento. É isso? Então, o que ocorre é a imortalidade da alma. Jesus sabia tanto quem somos nós. Tanto, que ele apareceu primeiro a quem? Depois do Calvário? Bora, tô achando que vocês não estudam. Bora. Ele apareceu aqui no Calvário. Quem foi atrás dele lá no jardim? Quem? Você sabe que espírita não fofoca, mas troca opiniões, impressões, socializa informações. Então vamos socializar. Maria. A mãe? Não, a outra.
ou seja, Magdala. Tudo bem. Apareceu. Depois ele apareceu a quem? Quero ver agora. Bem rapidinho, logo depois do sepulcro. Vamos. Não, antes dos discípulos. Não. Ih, Maria. Nota 5. Tem gente que sabe, mas não quer dizer que está com vergonha. Tem um povo envergonhado, tem uma coisa, né? Aos discípulos na estrada de Emaús. Exatamente, ganhou nota 9,5, porque demorou. Mas vamos lá, 9,5, tá? E finalmente ele apareceu a quem? Aos discípulos. Aos discípulos, não é isso? Apareceu aos discípulos que ficaram alegres, não foi? Felizes, não? Nada. Ficaram o quê? Medrosos. Ao ponto de Tomé, senhor, isto mesmo é fake news. Não tinha fake news, sério. Então, Jesus mostra para ele, né, isso, as marcas. Mas ele fez algo melhor ainda. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 28. O último, decorei. O último. Apareceu a quantos? Silêncio. Eu vou dar uma dica. Tem um autor espiritual, por Chico Xavier, na obra Boa Nova, que disse a quantos ele apareceu. Agora, esse povo daqui almoçou melhor. Vocês aí estão fracos, viu? Então, apareceu aos 500 da Galileia. Uma das mensagens mais lindas. Eu posso ler 300 vezes eu choro, tá? Os 500 da Galileia. Aqueles que eram homens, mulheres, crianças, judias, judeus, romanos, gente de outra procedência. E que, segundo o discurso, sem palavras, mas que o nosso irmão X apresenta, ali foi constituída, olha, Eliette, a caravana que jamais se dissolverá, constituída pelos primeiros evangelizadores. Certo, minha linda? E nunca essa caravana se dissolverá, ela só aumenta. Mas não age só na área da religião, da moral, da ética, age na ciência, age na filosofia, age na arte, enfim, em todas as áreas da chamada atividade humana. Então, esses dois conceitos, Deus e imortalidade da alma, constituem as grandes bases, os grandes pilares. E só para poder eu falar, antes que apareça o homem da pasta preta, nós temos outros ensinos maravilhosos que caracterizam toda a pujança de Jesus como semeador divino. Por exemplo, o redimensionamento que ele dá à figura da mulher. Porque todo mundo, não tem mulher no colégio apostólico do Senhor, precisava não. Uma Joana não precisava, né? Uma Maria Magdala não precisou, porque inclusive só a título de socialização de informações eram as mulheres que sustentavam financeiramente muitas das empresas do cristianismo nascente. Só para, né? Então vamos lá. A criança, quando a mulher é igual, tudo igual, mãe, tudo não, quase tudo igual, mesma leseira. Então foram levar as crianças para Jesus abençoar. Quem estava lá? Os homens. Aí os homens fizeram o quê? Começaram a tanger os meninos como se tange as galinhas, né, lá do condomínio de Darlene. Então, quiseram tanger, né, as crianças, e Jesus deu uma bronca e disse o que foi que disse, Eliette? Deixai que venham as minhas criancinhas e não as impeçais, porque o reino dos céus são para aqueles que se lhes assemelham. Fala um minuto. E aí, então, nós temos com o cristianismo a valorização da pessoa, independentemente de gênero, de faixa etária, de nacionalidade, de condição social. Jesus finalmente inverte a pirâmide, em vez de ser uma pirâmide social, vinculada às condições sociais objetivas, Jesus enaltece as virtudes, os humildes, aqueles que conseguem nutrir em seus corações a sensibilidade de amor e amparo pelo próximo. E finalmente, porque não dá tempo, tá? Nós temos talvez o melhor sentido dos ensinos de Jesus, que é a construção do reino. E esse reino que todo mundo procurava não está fora. O reino está. E não é feito e nem vem, como ele diz, com coisas exteriores.
mas é o nosso esforço, de tudo aquilo que o Décio colocou, de tudo aquilo que o Haroldo colocou, de tudo aquilo que o Lacordaire colocou, que é o fato de que somos filhos de Deus e nascemos todos para nos harmonizarmos com esta lei que tão bem Kardec sintetizou naquele último capítulo da parte terceira, lei de justiça, de amor e de caridade. Que os ensinos e as palavras de Jesus sejam ressignificadas nesses novos tempos e ajudando-nos a superar os desafios que a vida nos apresenta. Chega!